A base do livro Pai Rico, Pai Pobre se resume a uma pergunta bem simples. Sobre dinheiro, em que você confiaria? Num pai com alta formação, um emprego estável, mas que vive com dificuldades financeiras? Ou no pai que nem terminou a escola, mas se tornou um dos homens mais ricos do Havaí? É a partir daqui que vamos analisar as lições que colocaram em xeque o pensamento financeiro tradicional e transformaram essa obra num verdadeiro fenômeno. E essa citação resume a tese central. Existe um buraco gigantesco na nossa educação. A gente aprende a ser um bom funcionário, a trabalhar duro por um salário, mas quase nunca aprende a fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente. O livro se propõe a ser justamente essa peça que falta no quebra-cabeça, ensinando o que a escola deixou de fora. E toda a estrutura da obra é contada pela perspectiva do autor, Robert Kiyosaki, que diz ter crescido com a influência de duas figuras paternas bem diferentes. O seu próprio pai, a quem ele chama de pai pobre, e o pai do seu melhor amigo, o pai rico. De um lado, a gente tem a mentalidade do pai pobre. Um funcionário público, muito estudado, que valorizava acima de tudo a segurança de um emprego e via a casa própria como seu maior patrimônio. Do outro lado, a filosofia do pai rico. Um empreendedor que enxergava a casa como uma dívida, um passivo, e que acreditava que a segurança de verdade vinha de aprender a fazer o dinheiro trabalhar por si só. É justamente dessa divisão que nasce a lição mais famosa, a pedra fundamental de toda a filosofia do livro. A necessidade de entender a diferença que é crucial entre um ativo e um passivo. A definição do pai rico é de uma simplicidade que chega a ser radical. Um ativo é simplesmente qualquer coisa que gera renda e coloca dinheiro no seu bolso. Não importa se você está trabalhando ativamente ou não. É um conceito que tira o foco do salário e coloca no fluxo de caixa. E na contramão, um passivo é tudo aquilo que gera despesa. Ele constantemente tira dinheiro do seu bolso só para ser mantido. Entender essa diferença, segundo o livro, é a chave para a liberdade financeira. Neste diagrama, a gente consegue ver isso de forma bem clara. O dinheiro da renda entra, mas um passivo, como um financiamento de casa ou de carro, cria uma despesa que age como um ralo, drenando esse dinheiro para fora. O objetivo, segundo Kiyosaki, é inverter completamente esse fluxo, usando ativos para gerar uma renda que seja maior que as despesas. E aqui a gente chega no exemplo talvez mais polêmico do livro, a casa. Para o pai pobre, era um ativo, um símbolo de conquista. Mas para o pai rico, a casa onde se mora é um passivo. Por quê? Porque ela gera despesas contínuas, impostos, manutenção, seguro, que tiram dinheiro do bolso todo mês, em vez de colocar. Essa confusão entre o que é um ativo e o que é um passivo acaba levando as pessoas para o que o livro descreve como a corrida dos ratos, um ciclo vicioso de trabalho e dívida do qual, para muitos, é quase impossível escapar. O ciclo é mais ou menos assim. Uma pessoa estuda para conseguir um bom salário. Quando recebe um aumento, em vez de comprar ativos, ela aumenta o padrão de vida. Compra passivos, como um carro mais caro ou uma casa maior. Isso aumenta as dívidas, o que, por sua vez, a força a trabalhar ainda mais só para pagar as contas. É uma armadilha que se autoalimenta. Ou seja, o foco exclusivo em ganhar um salário para pagar contas, em vez de construir uma base de ativos que gerem renda passiva, é apresentado como a verdadeira raiz da instabilidade financeira da maioria das pessoas. Então, qual seria a saída? A solução proposta no livro exige uma mudança profunda de mentalidade. Deixar de ser apenas um empregado e passar a ser um investidor, desenvolvendo o que Kiyosaki chama de inteligência financeira. Essa inteligência se apoia em 4 conhecimentos técnicos. Primeiro, contabilidade, que é a capacidade de ler os números, de entender a linguagem do dinheiro. Segundo, investimento, a ciência de fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. Terceiro, entendimento de mercado, para saber identificar oportunidades com base na oferta e na procura. E por último, conhecimento da lei, para usar as vantagens dos impostos e das empresas a seu favor. E o objetivo final de tudo isso é muito claro. Não é necessariamente parar de trabalhar, mas chegar a um ponto onde o trabalho se torna uma escolha, e não uma obrigação. A liberdade financeira acontece quando o dinheiro que vem dos seus ativos é maior do que as suas despesas. A partir daí, o salário se torna opcional. A filosofia, sem dúvida, é poderosa. Ela ressoou em milhões de pessoas. Mas uma análise completa exige que a gente olhe para a história real do próprio autor. E é aí que a narrativa fica um pouco mais complexa. A pergunta que fica é: a carreira de Kiyosaki como empresário realmente reflete os princípios que ele ensina de forma tão convicta?
porque os registros públicos pintam um quadro, bem, diferente. De acordo com fontes públicas, como a Wikipédia, as primeiras empresas de Kiyosaki faliram. Em 2012, uma das suas principais corporações pediu falência depois de uma briga na justiça. Ele também enfrentou ações coletivas de pessoas que participaram dos seus seminários e até um processo da sua coautora original, Sharon Lechter, por um suposto desvio de ativos. Então, como a gente concilia essas duas coisas? De um lado, a mensagem do livro que é tão impactante. Do outro, a história de negócios do autor que é tão conturbada. A resposta, talvez, esteja no legado da própria ideia. O verdadeiro valor do livro, talvez, não esteja no autor como modelo de negócios perfeito, mas na forma como ele despertou milhões de pessoas para a importância de entender sobre dinheiro, de investir e de pensar de um jeito diferente sobre a riqueza. E isso talvez nos leve à lição final, a mais duradoura de todas. O verdadeiro ativo não é um imóvel, não é uma ação, é a nossa mente. A capacidade de aprender, de se adaptar e de pensar de forma crítica sobre finanças, essa é a ferramenta mais poderosa que existe para construir riqueza. Uma ideia que vai muito além de qualquer controvérsia. Para mais análises profundas como esta, inscreva-se!